Seja Sim, bem-vindo. obrigado. O que a gente está fazendo aqui? Semana passada eu chamei professores para falar o que vocês esperam da prova de domingo lá do Enem. A prova aconteceu ontem. Assim, eu conversei com a professora de redação para a gente conversar, trocar uma ideia sobre redação. A prova de português, como eu falei, eu não gravei vídeo por causa dessa porta, por causa de outras obras que estão acontecendo aqui na minha casa hoje. Então não deu para gravar vídeo. Vou ver se eu gravo um podcast para poder comentar a prova. Mas eu estou chamando essa semana eu nem ia fazer vídeo nenhum por causa de obra, por causa dessas coisas. Mas alguns alunos falaram, pô, Monteiro, já que você falou de humanas, fala de outras pessoas. O Guilherme Leiva está aí na área. E aí, Guilherme, foi bem na prova? Nosso aluno lá do SEI. E aí, o que acontece? Eu decidi convidar professores para conversar com os alunos essa semana, para a gente manter assim, esse astral, porque ontem foi um 51% de falta, cara. Foi muita gente faltando. É demais. Assim, FUVEST já tinha faltado 35%. Agora, o Enem foi 51%. Quer dizer, a prova não era para ter acontecido. São os Oi? recordes. São os É. recordes. Nunca aconteceu antes, né? Pô, mas não era para ter acontecido se o bom Não, não senso era. prevalecer. Mas, já que aconteceu e a galera tá na guerra, está na luta e está batalhando, vamos então ajudar essa galera que está batalhando. Eu queria saber contigo aí, como Hum. que você ouviu os professores sobre a prova de ontem, isso fez com que você tivesse uma visão da prova, a FGV, que está aí por trás da prova, vai mudar o caminho da prova? Você acha que a prova vai continuar? O que você viu na prova do ano passado e ano retrasado te dá uma base boa para fazer essa prova? Ou o aluno tem que prestar atenção em alguns aspectos assim que você acha que foram interessantes de debater e discutir em sala de aula? O que você achou? Então, Ou você acha? hum, pela análise que eu ando vendo dos últimos anos e da prova de ontem, eu não realmente na parte de exatas eu não acredito em nenhum tipo de mudança muito severa. Na realidade, mesmo que a prova tenha suas mudanças, como normalmente tem de anos e anos, né? Como aquela grande mudança que a gente teve na prova de 2012 do Enem, essas Uhum. mudanças elas ainda são devagar, né? Não são mudanças muito drásticas. O que se espera para a prova desse ano, e eu acredito fielmente nisso, é que ela vai manter aquela visão de prova, pelo menos na parte de física. Você deve ter metade da prova bem conceitual, enquanto a outra metade mais analítica, mais de conta. Meio que um meio a meio entre conceitual e conta. Não deve ter mais do que uma questão em que o nível de dificuldade seja alto, como teve no ano passado e como tem nos outros anos. Eu não acredito que tenham muitas questões com esse nível tão alto. Eu acredito em apenas uma. Na grande maioria, conceitos que não são tão raros de cair. A prova do Enem ela não costuma ter uma mudança muito drástica do que ela cobra. Então, a gente pode esperar algumas coisas se repetindo. Por exemplo, a gente espera questões de ondulatória nessa prova. A gente espera questões que envolvam eletromagnetismo, questões de eletricidade de circuitos elétricos, questão de energia mecânica, questão de calorimetria, que são coisas que caem costumeiramente. Eu estou esperando cair também uma questão de hidrostática, que é algo que tem uma certa recorrência. Inclui outras coisas aí que caem, mas não com tanta frequência assim de ser anualmente. Por exemplo, momento, torque é uma boa pedida para esse ano. Cinemática cai sempre, vai cair de novo. Então, a prova deve seguir o que ela já vem fazendo nos últimos anos. O conselho que eu dou para o candidato que vai fazer a prova desse ano é que ele tome muito cuidado com o enunciado. Com as minhas turmas, eu abordei bastante a leitura da prova do ano passado, o cuidado que eles precisavam ter na parte de interpretação de texto. No passado caiu uma questão de ótica, que falava, ótica com ondulatória, né, que falava sobre uma reportagem de um livro, na verdade, era um trecho de um livro do Huygens, que é um físico contemporâneo, comentando sobre a dualidade onda-partícula. E claramente no texto, ele critica a ideia da luz como se ela fosse um conjunto de partículas. E se a pessoa tivesse tido cuidado de ler o texto, de entender o que estava dizendo, a questão era muito simples. Era basicamente ter interpretado o texto. Mas muitos dos candidatos se enrolaram na questão. Então, assim, eu tomaria muito cuidado
na hora de ler o texto, de tentar entender do que se trata e tomar cuidado com o comando da questão. Muitas são as questões que falam no texto sobre um dado assunto e, na realidade, a pergunta da questão é outra. Então, o comando da questão não está relacionado com o texto. O texto está lá meramente ilustrativo, só para servir como embasamento para o começo do assunto, e, na realidade, a pergunta está relacionada com outra coisa. Então, tome muito cuidado no comando da questão. Isso vai fazer uma grande diferença para você na hora de escolher a alternativa correta, uma vez que o Enem trabalha com opções corretas, mas que não respondem à sua pergunta. Isso daí eu acho que essa daí é uma prática do Enem como um todo, porque na prova de língua portuguesa você também encontra isso. Eu falo com o aluno sempre o seguinte: se você está fazendo uma questão de compreensão e interpretação textual, o cara vai te encaminhar de 3 formas ao erro. Ou ele vai acrescentar uma informação que não tem no texto, ou ele vai reduzir a informação que está no texto, ou ele vai te dar uma informação que se opõe ao que está no texto. São 3 caminhos. Agora, você tem que ler e compreender. Se você não compreender, você será induzido ao erro. Tem aí o Reis, a Nath aí mandando para você, mandando Thiago Perfeito, saudades. Pessoal, você que está participando aqui, ó, essa live é para você perguntar, para você tirar dúvida, não é para ficar só ouvindo, não. E bota aí seu coraçãozinho, já que você está com saudade, Nath, bota o coraçãozinho aí para o nosso amigo que já mandou um coração para você, manda coração também para ele aí. E aí que está a grande questão, Thiago. Você falou que metade da prova deve ser conta e metade da prova deve ser interpretação. Você percebe que o aluno erra muito conta? Eu acho que o erro de conta ele é menor do que o conceitual, para ser sincero. E menor do que o erro de interpretação. Eu acho que os alunos erram mais a questão interpretativa e a questão conceitual do que necessariamente as questões de conta. Principalmente porque, apesar de algumas questões do Enem terem resposta com números muito quebrados, contas não muito simpáticas de serem feitas, ainda assim, os caminhos para se chegar na resposta não são tão longos. Você vai fazer aí 2 equações, às vezes é apenas uma equação, raramente 3 equações para se chegar na resposta. Então, o quantitativo de cálculos para serem feitos ele nem é tão grande. É raro que se tenham muitas contas. Então, numa prova de 15 questões, talvez você tenha 2, 3 questões no máximo em que as contas são mais longas. Mas, na grande maioria, as contas são curtas. Eu vejo os alunos errando muito mais a parte interpretativa e a parte conceitual do que necessariamente questão de conta. Por isso que eu falo para eles tomarem um pouco mais cuidado na leitura do que necessariamente na conta. Na parte da conta, o conselho que eu dou é o seguinte: como as contas às vezes não são muito complicadas, eles acabam pensando na resposta, na conta que está fazendo e escrevendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, o cara está escrevendo uma coisa e está pensando em outra. É nesse momento que ele acaba escrevendo coisas das mais esdrúxulas. Tipo, o cara está fazendo 2 vezes 2 e me acha 16. Aí tu, mas tá pensando o quê nessa hora? Ele estava pensando no final da questão. Só que a cabeça dele estava no final da questão, mas a mão dele não estava. Então, tome muito cuidado nessa hora para você acompanhar o raciocínio junto com o que você está fazendo. Não fique pensando no mais adiante enquanto você ainda não terminou. Correto. E ali, essa parte da interpretação é interessante porque a matemática também é muito recorrente isso. É muito comum os professores falarem que o problema do aluno é que ele não sabe interpretar a questão, ele acaba somando onde é para diminuir, multiplica onde é para dividir. A que você acha que se deve esse problema aí? Onde que estaria a origem pela sua experiência? Assim, pensando mais como professor de ensino médio. Ih, pessoa como ensino médio travou. Aí. Pessoal, por favor, mande perguntas aí para o Thiago, coraçõezinhos para ele aí, para ele tirar dúvidas suas, quem vai fazer prova domingo aí. Eu falei que não tem nada acabado. Eu estou vendo aí vários grupos discutindo, falando, porque o tema do Enem, eu acho que eu fui mal ontem. Pelo gabarito de fulano. Ô, Thiago, congelou aqui. Congelou, a gente não ouviu nada. Tinha congelado, eu ia pedir para você repetir. Tá congelando aí. Voltou. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Se você puder repetir, porque a gente não ouviu nada. Repito. Como professor do ensino médio, o que eu vejo é que os alunos andam chegando no ensino médio, do fundamental para o ensino médio, sem a prática da leitura
e sem aquele trabalho de interpretação de texto. Eu acho que eles têm até preguiça na hora de interpretar, de ler o enunciado. Isso atrapalha muito. E física requer que o aluno tenha uma interpretação de texto muito boa, que ele tenha uma matemática básica boa e que ele tenha um raciocínio lógico. E essas três coisas não necessariamente chegam nesse aluno de ensino médio. Então ele passa esse ensino médio trabalhando com física com um certo ranço, com um certo incômodo. Porque como ele não tem esses três pilares para você desenvolver a física, eles acabam abandonando logo de início, o que prejudica muito. Eu acho que esse problema de interpretação, ele é crônico. Eu não acho que seja um problema só em física. Eu acho que é um problema em física, química, biologia, nas áreas humanas, de geografia, história, filosofia. Eu acho que eles não têm o cuidado dessa leitura, porque às vezes a leitura ela nem é pesada. A leitura é até bem simples, as palavras até são simples, mas o aluno está tão desesperado em ler as respostas, em tentar achar algo que faça sentido, que ele não se preocupa no básico, que é saber qual é a pergunta. Então eles vão muito direcionados do tipo, qual é a resposta? Ele olha a letra A faz sentido, está certa, e ele marca de uma vez. Enquanto que você só vai descobrir se a letra A faz sentido se a pergunta da questão te direcionar isso. Às vezes a pergunta da questão está lá relacionando quantas laranjas alguém comprou e o cara está falando, mas o céu é azul, aí o céu é azul, então isso aqui está certo. Mas não tem nada a ver com a pergunta, entendeu? Então eu acho que essa defasagem, ela ocorre desde o início, que é uma prática que, obviamente, todos devem ter, não só a nível de concursos, mas eu acho que ao longo da vida, né? É importante que uma pessoa tenha um conhecimento básico para interpretar as coisas, não só na leitura, como também numa conversa, né? Correto. Eu estava falando com um aluno sobre a necessidade dele ler, né, mais e melhor. E ele falou, mas eu quero fazer engenharia. Aí eu olhei para a cara dele e falei, cara, sabe o que tem em comum Humberto Gessinger, Chico Buarque, o Francis Haime, e falei o nome de mais dois autores, cantores e compositores. Aí, o que tem? Todos eles fizeram engenharia ou arquitetura. E se escrevem maravilhosamente bem. Eles gostam do princípio da matemática, do princípio gostam do texto, das ciências exatas, mas eles não abandonaram as ciências humanas. Sim. Então você para ser bom em exatas, de repente você não vai ser tão bom em exatas, porque vai faltar aquela coisa do desenho pink cérebro, né? Não adianta eu ser tão inteligente se eu não tenho a sensibilidade para poder, de repente, perceber os detalhes, porque os detalhes que fazem a diferença. E essa questão que você falou é bem interessante, da escola que o aluno está chegando no ensino médio e também tem aquela antipatia com física. Você acha que a didática da física ela poderia ser melhor, poderia ser modificada? A falta do laboratório de física nas escolas é uma coisa que poderia fazer uma diferença se tivessem um laboratório melhor estruturado para o aluno vivenciar a experiência física? Eu acho que para alunos que têm acesso ao laboratório, eu acho que o incômodo com a física, aquele incômodo inicial, ele é muito menor. Eu trabalho em alguns locais onde existe laboratório de física e dá para notar a diferença que traz no aluno. Primeiro que ele não chega com aquele medo da matéria. Depois ele desenvolve o gosto por ver a aplicação do que ele tem no dia a dia. Eu acho até que o incômodo é menor na área de química. Eu acho que o laboratório de química ele ainda é mais importante do ponto de vista do trabalho da matéria. Mas em física ele também é muito relevante. Tão relevante que, como o Enem gosta de trabalhar o cotidiano nas questões de ciências, né? Ele gosta de trabalhar o conceito aprendido em sala com o dia a dia, o cotidiano. Muita gente que tem laboratório de física acabou acertando várias questões que foram consideradas difíceis ao longo dos anos. Exatamente porque aquela questão estava no laboratório dele. Aquela interpretação já foi passada por ele, para ele. Então, assim, o laboratório de física ele te dá um preparo muito grande. Não só na sensibilidade que você tem de vivenciar a física e não só a conta, como também facilitar na interpretação das questões de prova
que trabalham com o laboratório, porque muitas questões da prova do Enem falam sobre laboratório. No laboratório de física, quando o cara tem essa vivência, eu acho que fica muito mais simples a própria interpretação da questão. Correto. O Agnaldo está colocando aqui numa pergunta no comentário dele que o problema da física é a matemática. Para o Agnaldo, o problema da física é a matemática. Se não houvesse a matemática, a física talvez fosse mais simpática aí. E tem uma coisa que é o terror da física, né? Porque a galera chega no ensino médio, porque a física, você conhece Calvê, né? E o Calvê de física foi professor lá do Miguel Couto, professor do Colégio Militar, e o Calvê, ele tem, assim, tem uma galera que tem o terror do Calvê, porque o Calvê procura dar uma aula super tranquila, mas chega na hora da prova, ele cobra aquilo que ele deu, né? E aí a galera fica naquela coisa, porque a prova é o terror, a prova destrói todo mundo, fica aquela sala, aquele mar de gente em recuperação final de ano, e tem o prazer de reprovar. E o pessoal tem essa coisa da física, né? A física, eu acho que é uma das matérias que o pessoal escolhe como a vilã do ensino médio, né? E aí, como é que a gente muda esse status aí? Até pro Enem, então, né? Porque... a física, muita gente tem essa interpretação da física do que o problema da física é a matemática. E é engraçado porque as notas de física são mais baixas que a de matemática. Eu acho que o problema da física não está necessariamente na matemática. Eu acho que o problema da física está na interpretação mesmo, na pessoa querer participar da matéria. Como a física requer conhecimento de 3 áreas diferentes, que seriam um raciocínio lógico, uma matemática e interpretação de texto, o português, como ele vincula esses conhecimentos, eu acho que ela traz para os alunos uma dificuldade muito maior. Porque matemática é aquele raciocínio matemático, é aquela conta mesmo, português é aquela interpretação, história e geografia idem, química é o que mais chega próximo de física, mas a matemática não é tão pesada, a física tem uma matemática mais pesada, então física ela trabalha com um nível muito bom de português, um nível muito bom de matemática e um nível muito bom de raciocínio lógico. Então, se um desses pilares não está no nível adequado, o aluno sente uma dificuldade maior. Não é à toa que física é a menor nota em concursos. Se você for olhar a nota do Enem, se você for olhar a nota em outros países, física tem a menor nota. Você vai olhar, física tem a menor nota. Por isso que ela é vista também como esse bicho-papão. Ela tem a menor nota dos concursos. Exatamente porque é a que requer um conhecimento prévio maior. Se no início você não tem esse conhecimento prévio, eu acho que fica mais difícil para o aluno. E a desistência no início ela é muito difícil. Porque quando ele desiste no início, quando você está ali adquirindo aqueles conhecimentos básicos, lá para frente fica muito mais difícil quebrar esse estigma de bicho-papão. Eu tento tirar esse estigma de coisa difícil de física com os alunos, principalmente do pré-vestibular, porque são aqueles que têm uma resistência maior, mas realmente é uma matéria que gera mais dificuldade nos alunos, exatamente porque precisa de muitos conhecimentos. Mas se o aluno se abrir à possibilidade de tentar entender, a perceber que a quantidade de contas que ele vai fazer é bem menor do que a que ele acredita, que a interpretação que ele precisa é menor do que a que ele acha que precisa e do que ele tem, que geralmente essa prática é maior em outras matérias, eu acho que o resultado desses alunos tendem a ser melhores. Eu, inclusive, acredito nisso, porque eu vejo meus alunos tendo um resultado muito acima da média em 1 ano apenas. Porque eu acredito que esses alunos tentaram quebrar esse estigma de bicho-papão e se abriram a tentar entender e desenvolver essa matéria. Tanto é que eu prefiro ver o copo meio cheio e entender o seguinte: física é a matéria que tem a menor média. Se você olhar o percentual de acerto, no ano passado o maior percentual de acerto na questão de física foi 43%. Na grande maioria das questões, o nível de acerto girava em torno de 20% e 30%. Se você usar a ideia da UERJ de que as questões difíceis têm um acerto menor que 30%, você vai perceber que a prova de física foi considerada dificílima do ponto de vista de interpretação da UERJ. Enquanto que ela não estava tão difícil assim. É porque os alunos desistem das questões de física e isso faz com que você, que está um pouco mais preparado,
possa tirar aquela grande diferença. Em outras matérias, talvez o nível de acerto seja alto, então você não consegue abrir essa vantagem toda. Mas física é essa possibilidade. É aquela matéria que você pode abrir uma vantagem para os seus concorrentes. Eu acho que a Fernanda, eu acho que o nome dela é Fernanda, porque tá Ferceze Dias. Ela chegou e falou assim, Tiago, vou aqui repetir palavras dela. Ela colocou o seguinte: Tiago, pressentimentos para a prova domingo. Alguma matéria específica que você está sentindo nos ossos que vai cair? Saudades. Pô, sentindo nos ossos. Essa aí foi profunda, cara. Exato. Eu sei por que ela está perguntando isso. No ano passado caiu uma questão de eletromagnetismo que eu disse qual era a fórmula que ia cair, ainda disse que só cairia para você saber a fórmula. Mas foi um daqueles acertos assim bizarros. Pois é, o pior que eu falei caiu mesmo. Eu não me preocuparia tanto com essa brincadeira de vidência, de tentar adivinhar exatamente o que vai cair. Eu acho que é mais fácil a gente se basear numa estatística do que geralmente cai. Como eu disse anteriormente, fique preparada para questões de eletricidade, eletromagnetismo, né, interpretações sobre corrente induzida. Eu acho uma possibilidade grande, anda caindo nos últimos anos, eu acredito que vai cair de novo. Ondulatória é uma frequência enorme, desde 2000 e, se eu não me engano, desde 2013 até 2020, né, no caso até 2019, né, a prova de 2019, caiu pelo menos uma questão de ondulatória na prova do Enem. É a matéria mais recorrente. Em alguns anos caíram 4 questões de ondulatória na mesma prova. Então, assim, como caíram em todos os anos, eu ficaria preparado para mais uma questão de ondulatória. Eu acredito que ela vai cair. Né? A gente fica brincando que existem 2 certezas na vida. Um, que todos nós iremos morrer. A outra é que vai cair ondulatória na prova do Enem. Então, fica preparado. Tá certo. Respondeu aí, Fernanda? Se respondeu, bota aí o seu coraçãozinho aí para o Tiago aí, para ele ficar feliz. E aí, Tiago, a gente está aí, nós estamos avançando, né? O Avanço Colégio de Troí. Estamos avançando aqui para nossa reta final. Eu queria saber contigo o seguinte: dentro desse, para você, o Enem, nós sabemos que o ensino da física, ela não é, como você falou, tem vários problemas, tem várias questões que passam desde falta de base, falta de professores, porque faltam professores de física no mercado. É uma das áreas que tem maior carência. Muita gente que às vezes vai dar aula de física e não é formado em física, tem uma facilidade em física, mas não é um professor de física. E a UF é um caso, né? A UF eu me lembro, não sei se melhorou, mas a UF, cara, eu me lembro que teve um ano que entraram 60 no primeiro período, quando começou o segundo período só tinham 12, quando o segundo período acabou, não tinha ninguém. Todo mundo desistiu. Eu só vai para outras áreas e, assim, às vezes, o cara que fica, o cara é abduzido por algum curso, algum colégio que vai lá à faculdade para saber se tem alguém estudando, e aí pega o cara e leva o cara para dentro de sala de aula, e aí o cara faz um curso que era para ser, sei lá, de 4 anos, o cara leva 8 anos, 7 anos fazendo, que está dando aula e vai preenchendo os buracos. Lá na UF acontecia muito isso com o curso de física. E tinha muita gente que passava para física e acabava migrando para matemática. Saía da física, ia para matemática e estudar matemática. Então, assim, dentro desse cenário e com essa realidade do ano passado, como é que eu queria saber como é que você viu sua didática, como é que ela foi afetada, como que você teve que se adaptar para as aulas do EAD, né? Ensino à distância. E nós sabemos que o aluno da escola pública, muitos tiveram 0 aula, tiveram 0 contato, e esse aluno vai mais ainda prejudicado para a prova. Mas muitos tentaram e muitos lugares tiveram essa oportunidade de fazer o EAD. Como é que você viu essa questão do EAD e como é que você teve que mudar? O que você mudou para poder ajudar o aluno que estava no EAD se preparando para o Enem? Claramente,
essa pandemia, esse ensino à distância forçado, ele fez muita gente ter que reaprender muita coisa, principalmente professores mais antigos. Eles tiveram que se reescrever, né, para poder se preparar para esse ensino à distância. Alguns alunos que são de colégio público, principalmente, e alguns particulares também, alguns colégios particulares levaram muito tempo para disponibilizar essas aulas virtuais, né? Isso fez, com certeza, abrir uma grande margem entre os alunos, né? Essa preparação foi bem diferenciada entre alunos que puderam ter essa aula e outros alunos que não puderam. E isso vai ficar claro, inclusive, tanto na média dos alunos de acerto, quanto vai ficar com a nota mínima para aprovação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Em relação às minhas aulas, eu acho que eu sou um professor muito, muito de quadro, né? Eu gosto do diálogo, mas eu uso muito quadro para poder expor algumas ideias. E eu acho que o quadro ele ajuda muito. No meu caso, eu não consegui me adaptar à possibilidade de ficar usando PowerPoint, por exemplo. Mas mais por uma questão de crença. Assim, eu realmente não acredito que a minha aula seja tão boa por um PowerPoint, por exemplo. Eu não acredito. Alguns professores conseguem, são aulas maravilhosas, mas eu, particularmente, não sinto a minha aula tão boa quanto ela poderia. Então, no meu caso, eu fui obrigado a comprar um quadro mesmo, comprar quadro, tripé, o celular, dar uma melhorada nele, para poder fazer as aulas gravadas e ao vivo com os alunos. Então, eu me preparei em termos de preparação de estúdio mesmo, para poder fazer essas aulas gravadas. Eu acho que faz falta o presencial, fez falta para mim, acredito que faz falta para os alunos, porque aquele contato físico, eu acho que faz diferença, mas acredito que essa aula virtual que a gente trabalhou ao longo do ano foi muito boa, fez a aula, inclusive, render bastante, talvez render mais do que no dia a dia, principalmente pela falta do aluno copiando, dele só tirando print. Então, eu acho que a aula acabou rendendo mais do que renderia, e eu tenho uma sensação muito boa em relação aos alunos com o trabalho que a gente fez esse ano. Eu acredito que vem coisa muito boa por aí. Triste por conta de alguns que não tiveram a mesma oportunidade, mas feliz pelos meus alunos, que eu acredito que eles vão muito bem preparados. Olha só quem acabou de chegar, meu caro. O pequeno grande Tarek. O Tarek, você fala assim, Tarek, por favor, fale aí 2 minutos. Aí, esses 2 minutos viram 20 minutos. E aí, ele vai dizer, falei pouco. Mas é uma figura, grande Tarek, grande amigo. Aí, meu caro, estamos terminando aqui esse bate-papo. Queria saber, assim, terminar esse bate-papo aqui contigo, que é uma honra para mim recebê-lo aqui. Afinal, eu dei aula para você, né? Você foi meu aluno. Em algum momento da vida, você foi meu aluno. E agora nós estamos aqui conversando. Isso é muito bom, só fica rindo. Mas, você, só para comparar, né? Você, quando foi aluno, você é aluno, e você olha para o aluno hoje, o que você percebe de diferença do seu tempo de aluno? Tudo bem que você estudava naquelas salas com 100 alunos, 120 alunos, e você foi aluno do Ítalo. Fui. Joca. Ítalo, Joca, eram os dois que davam aula para você lá na Barra. Ítalo, Joca, chileno. O chileno também deu aula. E aí, o que acontece? O que você percebe hoje do aluno de hoje e desse aluno e do aluno do seu tempo? Mudou muita coisa? Eu acho que mudou muito. Eu acho que mudou bastante. Alguns para o ponto positivo, outros nem tanto. Eu acredito que os alunos, antigamente, tinham uma relação com os professores um pouco mais distante, menos próxima, né? Os alunos, antigamente, eles tinham um nível... Não estou dizendo só de respeito pelos professores, que era claro, mas eu acho que esse nível de respeito e de vista para o professor dava um certo afastamento de um e outro. Eu acho que hoje os alunos são mais próximos dos professores, inclusive no diálogo. Isso é bom, principalmente por conta dessa intimidade, facilitar
o diálogo da matéria, né? Dos alunos se sentirem mais à vontade para expor as suas ideias. Eu acho que, no meu tempo, esse diálogo era um pouco menor, em vista daquela utopia que você tinha do professor, daquele pedestal que você tinha dele. Então, você estava um pouco mais afastado. Eu acredito que hoje isso é menor. É claro que, de uma visão geral, essa proximidade perde um pouco do respeito professor-aluno em alguns casos, o que é algo a ser debatido também. Mas, do ponto positivo, eu acho que isso é bom para aumentar o diálogo. Eu acho que os alunos, hoje em dia, eles chegam menos preparados. Eu acho que os alunos, antigamente, eu acho que eles tinham uma preparação melhor, chegavam com uma bagagem melhor, e eu acho que hoje em dia eles têm uma bagagem menor, em todas as áreas, né? Não só na parte de exatas, como na parte de humanas. Eu sinto que os alunos eles estão menos preparados. É uma discussão que eu não consigo achar um ou outro motivo, eu acho que é um contexto maior, mas eu acho que esses alunos estão menos preparados. Mas por conta dessa abertura, da quantidade de matéria à disposição, de aula online, de lives como essa, de revisões que são dadas, eu acho que mesmo eles chegando com essa bagagem menor, com uma certa defasagem, eu acho que ele tem possibilidades de recuperação muito maiores do que antigamente. Hoje você tem recursos para que você consiga se preparar adequadamente, o que novamente vai ser bom, principalmente para os alunos que estão, por exemplo, entraram no pré-vestibular com aquela ideia do vou ter que aprender o ensino médio todo esse ano. Eu acho que hoje em dia fica mais fácil dele conseguir isso. Pô, que bom. Tiago, qual é a mensagem que você deixa para o aluno que está assistindo, para o aluno que vai fazer a prova, que se amarra na tua aula, que acredita na sua palavra? O que você deixa de mensagem para essa galera aí? Olha, o recado que eu dou para os meus alunos e para todos os alunos são conselhos e reflexões que eu espero para a prova. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é em relação à prova, o conselho que eu dou. A prova é uma prova longa, a quantidade de tempo também é longa, o nervosismo de início de prova é absolutamente normal, aquele branco que dá em alguns momentos, ele é absolutamente normal. Então, entrar na prova com uma certa tranquilidade, acreditar que todos os brancos que você vier a ter na prova, eles são naturais e você vai relembrar, porque a prova é muito longa, você tem tempo para relembrar essa parte. É importante que o aluno pule as questões, não faça em ordem numérica, não precisa, a prova é sua, faça na ordem que você quiser, né? Faz os números primos, os pares, pula de 5 em 5, você faz do jeito que você quiser, a prova é sua. Não fixe querer fazer uma depois da outra, é importante pular. Se você não lembra aquilo naquele momento, pule, em outro momento você lembrará e volta para aquela questão. Saiba que não são só os alunos preparados, mas são os alunos que sabem fazer prova que passam. Então não insista em querer fazer uma questão longa no início da prova, deixe isso para fazer depois, assegure o máximo de questões possíveis, então faça as questões fáceis e rápidas na prova. Não fique preocupado se essa questão vai ser considerada fácil, média ou difícil. A gente não sabe na hora da prova. Depois da prova a gente também não sabe. A gente só sabe quando saem as estatísticas. A questão fácil, média e difícil para você não será para o seu colega do lado. Então não se preocupe com isso. Faça as questões que você acha fáceis e rápidas e deixe as questões mais elaboradas para o final. Dará tempo de fazer tudo. Basta você fazer essa situação. Pule as questões, passe por ela 2, 3 vezes ao longo da prova. Esse é o certo a se fazer. Não fique preocupado em querer terminar a questão que você começou. É importante que você pule, isso faz parte da prova. A reflexão que eu aconselho que você tenha é um comparativo muito simples. É um comparativo de você mesmo. Pensa em como você estava no início do ano passado, um ano atrás. Qual era o conhecimento que você tinha? Qual era a sua capacidade naquele momento? E compara com como você está hoje em dia. Será que hoje em dia você está mais bem preparado do que você estava no ano anterior? Muito possivelmente a resposta vai ser sim. Talvez alguns vão falar assim, caraca, eu não consigo nem comparar. Era ridículo como eu era. Eu tenho vergonha de falar. Alguns vão pensar isso. Então, se você se acha hoje mais preparado do que você era no ano passado, se você acha que você hoje
está muito melhor, então acredite que você vai fazer uma prova muito melhor também. Você provavelmente vai fazer neste domingo a melhor prova da sua vida, porque hoje você é a melhor versão que você já teve. Hoje você está muito mais preparado do que você jamais foi. Se hoje eu estou mais preparado, então a normalidade é eu ir para a prova e ter o meu melhor resultado. Então eu acredito que esses alunos, principalmente os meus alunos, vão para essa prova com a certeza de que eles vão se sair muito melhor do que eles foram no ano passado. E alguns deles talvez não passaram por muito pouco. Então é a segurança de que esse é o momento dele. Então acorde no domingo, lave o rosto e fala, hoje eu vou fazer a melhor prova da minha vida. Eu nunca fiz uma prova tão boa quanto a que eu vou fazer hoje, porque eu nunca estive tão preparado quanto eu estou hoje. Essa segurança que eu tenho e eu espero que eles tenham, eu espero que traga a tranquilidade de saber o seguinte, a única coisa que eu preciso é ir lá, fazer a minha prova, que vai dar tudo certo. Fazer a prova tranquilamente é o suficiente para a minha aprovação. Eu não preciso inventar nada, eu não preciso criar nada, eu não preciso de sorte. Eu só preciso fazer o que eu fui treinado para fazer. Exatamente. Muito obrigado, Thiago. Eu acho que suas palavras sirvam de inspiração para essa galera. Eu quero agradecer aí ao bate-papo. Desculpe ter atrasado o início por conta do acidente que aconteceu aqui, que não foi registrado, mas o cachorro está querendo aí atenção. Estou vendo os latidos dele aí, que está agitado. Mas, muito obrigado pela presença. Estamos juntos, estaremos juntos esse ano de novo lá no curso? Com certeza. Então, as segundas-feiras estarei por lá, então a gente deve se esbarrar. Tá bom, então. Obrigado aí. O Edward que entrou, tem uma galera que entrou, o Raul Azevedo. A todos que entraram, muito obrigado. E boa prova você domingo. E amanhã tem Raul Azevedo batendo um papo sobre química. Conhece o Raul, né? Claro, Química do Poder. Com certeza. Então, Química do Poder amanhã, batendo um papo com vocês aqui. Valeu, Thiago. Abraço, tudo de bom. Aproveite esse restante de férias que vai ter semana que vem. Então, bom restante de férias aí, cara. Tudo de bom. Valeu. Abraço.